Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 1. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 1. Exato, né? Qual evangelho, né? Você só falou que era de Cristo. Evangelho de Cristo, segundo Marcos, capítulo 1. Versículos de 16 a 20, e depois no capítulo 2, versículos 13 e 14. Eu peço que acompanhe a leitura que passo a fazer. Evangelho de Cristo, segundo Marcos, capítulo 1, 16 a 20, 2, 13 e 14. Assim nos diz. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhes Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Capítulo 2, versículo 13 e 14. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão via ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Agora no capítulo 3, versículos 13 a 14. 13 e 14. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Até aqui. Por que eu li estes versículos no início desse nosso estudo? Nós estamos hoje retomando uma série de estudos que iniciamos lá no início do ano, né, quando estava aberto ainda as atividades sobre discipulado, e gastamos uma boa parte do nosso tempo inicial considerando os aspectos relacionais dos discípulos de Cristo Jesus. De que maneira esta relação entre os que creem eles impactam, afetam e contribuem para a vida cristã. Esta contribuição nossa, né, mútua entre nós. De que maneira? Agora que nós estamos chegando ao final, nós temos agora, para concluir esse período que eu estou com vocês, mais 2 encontros, né? Essa quinta e a próxima quinta-feira. O reverendo Edson, eu conversei hoje com ele, e a ideia dele é que nós tenhamos no mês de maio reflexões sobre o tema da família, uma vez que não naturalmente, mas tradicionalmente, dentro da tradição, é comum abordar o tema da família no mês de maio. Então nós temos essas 2 quintas-feiras para nós encerrarmos essas questões de discipulado. E eu gostaria precisamente de encerrar com um ponto focal e essencial na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Vocês se lembram quando nós conversamos de início, quando estávamos aqui falando, houve algumas intervenções, creio até da Vitória e do Pedro, que estavam sentados por aqui naquela ocasião, e eles destacaram os aspectos relacionais da vida cristã ou do discipulado, né? E eu até fiz uma colocação naquela altura, disse que há uma diferença do discipulado enquanto projeto de vida para a igreja de uma mentoria. Não é? Algumas pessoas usam o termo coaching até, que está meio que na moda por aí, não é? Porque essa mentoria diz respeito ao relacionamento de uma pessoa mais experiente auxiliando uma outra menos experiente. É claro que, em certo sentido, na caminhada de fé cristã, há essa dimensão. Há uma dimensão de uma cooperação mútua. E nós nunca estaremos absolutamente em pé de igualdade com nenhuma outra pessoa. Em algum ponto a gente pode estar um pouco mais avançado, mas em outro aspecto atrás, com relação até à mesma pessoa, não é? Que dirá com relação às outras também.
Não é à toa, então se esforça mais um pouquinho aí, que a gente está com essas limitações aí. Então, veja, com relação não apenas à mesma pessoa, mas também com relação aos outros. A Bíblia vai falar de pessoas que são novas na fé, de neófitos, vai falar de pessoas que são maduras na fé, que devem auxiliar aqueles que são novos na fé, mas essa relação é uma relação de interdependência. Entretanto, há um aspecto absolutamente essencial para nós entendermos que diferencia o discipulado enquanto uma relação de cristãos entre si com modelos de mentoria que podem ocorrer no meio empresarial ou mesmo em outras religiões, até do ponto de vista religioso, que é o quê? Uma pessoa que não está em carne entre nós, mas que é a pessoa central deste relacionamento, que é Jesus Cristo. Em carne, ele está à direita de Deus Pai, né? Ele ascendeu aos céus, depois de ter encarnado, assumido a natureza humana, cumprido a sua missão de resgate aqui, com a sua morte e ressurreição, ele sobe aos céus, retornando ao seu local de origem, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, na glória celestial eterna. Fisicamente, Cristo não está presente na sua humanidade, mas na sua divindade está. Não só presente entre nós, mas dentro de nós mesmos. Ele habita em nós pelo seu Espírito. Na sua divindade ele está em todo lugar. E ele é esta personagem central para nós entendermos discipulado. É um pouco sobre ele e sobre esta relação dele conosco que eu gostaria que nós pensássemos um pouco nesses nossos 2 últimos encontros. Vamos voltar para este período em que Cristo desenvolveu o seu ministério terreno, né, entre nós. Veja que a vida de Cristo é marcada por elementos diferenciados que fogem ao padrão da vida de quaisquer outras pessoas e até mesmo de quaisquer outros líderes religiosos, né? Estava lendo com meu filho hoje um material, hoje ou ontem, eu não me lembro, e aí o autor dizia o seguinte: você encontra a sepultura dos líderes das grandes religiões, de Buda, Confúcio, Maomé, pessoas que morreram e ficaram retidos pela morte porque eram seres humanos tão somente como outros, apesar da grande importância que teve para os seus seguidores, ao ponto de ter milhões e até bilhão de seguidores, alguns mais de bilhão de seguidores, né? Atualmente, se colocar acumulado até mais. Entretanto, essas pessoas tiveram seu fim, como qualquer outro ser humano. O Senhor Jesus Cristo não teve o fim da sua vida marcada como a história de todos os outros seres humanos pela morte. A morte para Cristo foi tão somente o cumprimento da sua missão. Como ele não tinha pecado nenhum, a morte não conseguiu detê-lo. Ele volta à vida 3 dias depois. E aí o autor, o Sproul, falou algo interessante, que eu comentei com meu filho, né? Eu disse, eu nunca tinha pensado isso. Falou, possivelmente, a gente não tem como afirmar, mas possivelmente Deus tenha deixado o seu filho sobre a morte da sexta-feira até o domingo, para que não restasse dúvidas entre os seus seguidores de que ele havia morrido mesmo. E ninguém dizer que ele só teve uma parada cardíaca e voltou, e ofuscasse a sua divindade, né? Ninguém tem condições de vida depois de 5 minutos de falta de oxigênio no cérebro, que dirá da sexta-feira até o domingo, né? Então Deus o deixou sob o estado de morte. Mas a verdade é que a morte não tinha direito sobre ele. Porque biblicamente falando, presta atenção, biblicamente, não uma visão materialista da vida, o que é a morte, senão a separação e senão o salário do pecado. A Bíblia diz, o salário do pecado é a morte. Morte só entrou na história da humanidade por causa do pecado. Mas Cristo não tinha pecado. Logo, na teologia, na lei de Deus, para o universo, a morte não tinha direito sobre o Filho de Deus. Ela não tinha como segurá-lo. Não lhe era de direito. Pode falar. Não, a morte física, não tinha direito. A morte, sim, mesmo assim, mesmo essa morte. A morte entrou como pecado. Lembra lá no jardim, quando Deus diz, não coma, porque no dia que você comer, morrerá. Então não havia a perspectiva original de morte. Não havia a realidade experimentada de morte, né? Não me pergunte como seria, porque não existiu seria, só ocorreu o que houve.
O que houve foi o primeiro homem e a primeira mulher pecaram e experimentaram a morte nos seus níveis, né? Físico, vindo com o envelhecimento e a morte, espiritual, com a separação de Deus, da comunhão, e a morte física, a separação do corpo da alma, né? E aqueles que não foram libertos, a morte eterna, né? Que é a condenação. Mas Cristo não tinha como ser detido pela morte, ele não tinha pecado nenhum. Mas veja que a singularidade de Cristo está em todo momento de sua vida. Primeiro, que ele é uma pessoa que existia antes de ser concebido, diferente de todos os seres humanos. O Davi vai dizer que em pecado me concebeu a minha mãe. A sua realidade começa com a concepção, como a sua, a minha também. Não é? A nossa história começa com a concepção. Algumas pessoas, influenciadas por uma mentalidade grega, acreditam que em algum lugar no céu tem um banco de almas e Deus vai liberando as alminhas à medida que os óvulos vão sendo fecundados. Né? Ou vai lá até a sua vez. Mas não há nenhuma base bíblica para nós pensarmos dessa maneira. Né? Um banco de almas em que chegou a sua vez para ir lá. Né? A verdade é que a nossa história começa. A de Cristo não. Ele sempre existiu como divino, como Deus eterno que é. E é isso que João vai dizer no início do seu evangelho. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 1, né? 1 e 2 vai nos mostrar isso daí. Agora veja o início da história humana, biológica de Cristo. Quando vem a concepção sobre a Virgem Maria. Evangelho de Lucas agora, de Jesus Cristo segundo Lucas, dá uma olhada. A história humana de Cristo também começa singular, desde o início. No primeiro capítulo, versículo 34 e 35, nós vemos quando o Senhor o anjo anuncia para Maria que ela conceberia a Cristo. Ela diz, mas como será isto? Pois eu não tenho relação com homem algum. Não é? Como todo ser humano, já madurinho, Maria sabia como é que a vida existia. Né? Ela diz, mas como é possível conceber alguém se eu ainda não conheci nenhum homem? Eu estou prometida para casamento, mas não foi consumado o casamento ainda. Era um período, né? Um processo. A resposta do anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Não é? Então o anjo anuncia que Maria experimentaria uma realidade singular. Nenhuma outra mulher na história da humanidade experimentou aquilo que Maria experimentou. Que foi uma concepção miraculosa. Você pode dizer, pastor, mas o bebê de proveta não é uma concepção semelhante, miraculosa? Não, não é miraculosa, é providencial. Há uma diferença entre uma coisa e outra, né? Em teologia é importante a gente distinguir os pontos. Quando nós falamos em providencial, nós estamos falando dos recursos naturais, que inclui a ciência, e que é possível você transformar aquilo que Deus já criou. O que Deus criou, que é algo sobrenatural, criação é sobrenatural. Deus disse, faça e houve, não tem como você explicar, mas a providência é o uso e a disposição do que Deus criou. Então, pela providência natural da humanidade, papai e a mamãe se amam e filhinhos nascem. Né? Este é o caminho natural de trazer à vida seres humanos. Mas com o desenvolvimento da tecnologia, da ciência, o ser humano, por entender como funciona essa origem da vida, a junção do espermatozoide com o óvulo, conseguiu fazer isso também fora do intercurso sexual, em laboratório. Absolutamente tranquilo e normal, são recursos da providência. No entanto, você continua precisando ter os elementos. Ninguém consegue produzir algo que não existe. O que ocorreu no ventre de Maria foi um milagre, que é a partir de apenas um elemento, a mulher, foi gerada uma vida. Você não teve ali uma contribuição masculina, o espermatozoide para contribuir, porque não houve intercurso, mas houve um milagre, operado pelo Espírito Santo. É isso que o anjo está dizendo numa linguagem
hebraica de 2000 anos atrás, né? Ele não está usando uma linguagem científica aqui, que não estava. Ele disse, olha, descerá sobre ti o Espírito Santo. E olha, gente, que paralelo bonito. Olha lá no início da Bíblia, quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre a superfície da terra. A ideia do texto bíblico, na língua hebraica, é que ele passava, o que sugere como a imagem de uma galinha repousando sobre os ovos. Não é? Então, esse Espírito que foi o agente realizador da vida, juntamente com o Pai e com o Filho, os três estão na obra da criação, né? A Escritura Sagrada diz, tudo que foi feito por intermédio dele, o Cristo, sem ele nada do que foi feito se fez. Deus é chamado de Criador, o Espírito também é Criador. Esse Espírito foi o agente da criação da humanidade para o eterno Filho de Deus. Ele veio sobre o ventre de Maria e miraculosamente, ou seja, sem o uso dos recursos da natureza, simplesmente, ele atuou na natureza humana de tal maneira que agora uma nova vida surgisse. Isso é milagre. O milagre é uma ação divina indo além dos recursos naturais, quebrando, às vezes, as leis da natureza. O Mar Vermelho se abrir, o Rio Jordão parar, o machado flutuar, não é? Jesus caminhar por sobre as águas, ressuscitar e por aí vai. Então, tudo isso são milagres. Não é? O que é o milagre? O milagre é a intervenção divina na história, na vida, na natureza, indo além das leis naturais. O milagre não é nenhum problema para Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas, Ele criou, inclusive, as leis através das quais a vida funciona. Mas quem está limitado a essas leis são as criaturas, não o Criador. O Criador foi quem as criou. Ele diz, olha, vai funcionar assim. Ele diz, mas agora eu vou fazer desse outro jeito aqui. Para Deus não há nenhuma diferença em termos de capacidade de agir através dos recursos naturais, que em teologia nós chamamos de providência, para agir de maneira sobrenatural, que é o milagre. A concepção de Jesus foi um milagre. Por isso que se fala do mistério da concepção de Jesus em teologia também, porque vai para além da capacidade. Todo milagre é incompreensível. Como você explica uma cura miraculosa? Alguém estava com um problema, buscou os recursos médicos normais da providência divina e não conseguiu reverter. E coloca diante de Deus essa situação, pede uma intervenção e ela simplesmente aparece curada no outro dia. Você não tem uma explicação natural, muitas vezes, né? Em alguns casos, alguém pode até tentar achar como foi que aquilo se processou. Então, só para nós processarmos, o milagre é essa intervenção sobrenatural. Ele está presente na vida de Cristo desde a sua concepção. Agora veja, no capítulo 2 de Lucas, dá uma olhada aí um pouco mais adiante. Aliás, no capítulo 1 ainda. Capítulo 1, quando Maria vai visitar Isabel, versículo 41. Ouvindo esta saudação de Maria, Isabel, que estava grávida, que era a prima de Maria, lembram disso? Ela estava grávida de João Batista. A criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Olha de novo o Espírito Santo aqui. E exclamou em alta voz, bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre, que está na base da oração católica da Ave Maria, né? É retirada dessa saudação que Isabel fez a Maria. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Olha que coisa fantástica ainda. Não só a concepção de Cristo foi miraculosa, mas o reconhecimento dele como Salvador já foi sobrenatural e miraculoso ainda no ventre. Jesus está no ventre de Maria,
o seu primo, que é o último profeta da antiga aliança, que haveria de anunciá-lo quando adulto, por obra sobrenatural do Espírito Santo, sobrenatural, aqui não é natural ou racional, de alguma maneira que eu não entendo, porque é misterioso, vai para além da minha capacidade, já consegue reconhecer que está diante do Salvador, ao ponto de se rejubilar no ventre. E a Bíblia diz que a própria Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então veja, a vida de Jesus desde o início é marcada desta forma. Um capítulo depois, no seu nascimento, não, ainda aqui você vai encontrar mais uma vez estas percepções sobrenaturais sobre Cristo. Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetiza sobre Jesus, sobre a sua grandiosidade, sobre o seu papel, sobre a sua pessoa. No nascimento de Cristo, você vê anjos aparecem aos pastores lá nas colinas e anunciam o nascimento do Salvador, que não veio, embora da descendência de Davi, em poder, glória e majestade naturais. Não é? Como foi o nascimento de Cristo? Em humilhação, em pobreza, em privação. Eles tinham saído da região da Galileia, não encontraram um lugar para se hospedar, porque êxodo, gente, migração humana existe desde que a história da humanidade existe. Não é? Eles eram recenseados de acordo com as tribos de origem. Vocês lembram, desde o Pentateuco, a lei de Moisés, que dividia todo o povo judeu de acordo com as suas tribos, e de tempos em tempos algum recenseamento era feito. Então, as regras daquele tempo você volta para o lugar de origem, lá da sua tribo, para se recensear. Como José era da tribo de Judá, vai até Belém. E pelo jeito tinha muito gente de Judá espalhado lá, porque não tinha lugar mais para hospedar. Ele está com Maria grávida, não encontra mais nenhum lugar para se hospedar, e o Filho de Deus nasce como homem, aparece, estreia nesse mundo, fora da barriga da sua mãe, num estado de profunda humilhação. Agora olha o paradoxo aqui. Ele nasce numa estrebaria, o seu berço é um coxo de animais onde se alimenta, mas o seu anúncio é proclamado por um exército celestial de anjos. Sábios vêm do Oriente, guiados de uma forma espetacular, pelo conhecimento astronômico, por profecias antigas, há uma série de sabedoria ali, e reconhecem numa imagem, naturalmente falando, sem nenhum indício de grandiosidade, um ser grandioso. E lhe consagram ouro, incenso e mirra. As imagens que pouco a pouco têm sido esquecidas na época do Natal, né? Mas que marcavam claramente, numa cultura de pano de fundo cristão, a expressão de celebração natalina. É isso. Você vê uma criança nascida num contexto pobre, de miséria, de abandono, sendo adorada como Salvador, desde o ventre, por aqueles que lá estão, anunciada por anjos, ganhando presentes de autoridades e de sábios, né? Destacando a sua posição. Essa foi a vida de Cristo. E este paradoxo da grandiosidade de quem ele é, revestido de uma simplicidade e da sua humildade que o estado de humilhação lhe deu aqui na terra, vai marcar a vida do Senhor Jesus Cristo. Pessoas olham para ele e não entendem. E aí eu creio que eu já falei em alguma ocasião aqui, eu conversava com algumas pessoas e dizia o seguinte: para mim, as porções mais difíceis de pregar na Bíblia Sagrada são os evangelhos. Para mim são os evangelhos. E vou dizer por quê, né? Já disse em outra ocasião, vou dizer hoje de novo. Porque os evangelhos são precisamente aquela parte da Escritura que nos mostra Jesus Cristo. E Jesus Cristo sempre estará além da nossa compreensão. O próprio ser de Jesus vai para além. A gente entende até em parte. Chega um ponto que diz, eu já não entendo direito como é que funciona. Como é que se harmoniza a natureza divina e humana dentro dele, né? Como é que ele processou todas essas coisas. Ele tem as suas limitações. Então, mas diz respeito por causa da pessoa de Cristo. Não só a sua natureza e o seu ser, mas eu vou ser bem honesto, suas palavras também. Porque todos os outros mensageiros eram uma espécie de office boy de Deus. Dá esse recado lá.
Não é? Aí o cara ia lá e dava recado, o profeta ia, a compreensão que ele tinha do todo é mais limitada. Cristo é o próprio Deus encarnado, então o seu recado é muito maior em termos de densidade de que os outros, e assim, não é fácil. Né? Cristo desconcerta todo mundo que se aproxima dele. Já parou para perceber? Ninguém sai assim, indiferente com relação a Jesus Cristo, ou sai incomodado profundamente, com raiva, querendo matá-lo, ou sai amando profundamente, esse é o meu Salvador. Você não sai indiferente a Cristo Jesus. Veja só, eu estou falando, exatamente, eu estou falando eu falo por mim. Sim, obrigado pela sua contribuição. O ponto que eu estou dizendo é mais específico. Né? Se você pensar do ponto de vista literário e tudo, é uma porção como outras das Escrituras. Para mim, o desafio tem respeito à própria pessoa de Cristo. Me causa um temor, entendeu? Assim, abordar sobre ele. Uma coisa é eu falar de Isaías. Uma coisa é falar de Moisés, entende? Vou falar sobre ele, essas pessoas. É um comedor de feijão como eu e como você. Uhum. Isso. Uhum. Tem. Tem. Não, não nesse sentido, porque. Não, tem, mas não nesse sentido, porque isso é meio paranoico, né? Senão, assim, ninguém poderia nem usar o nome de Deus e ninguém poderia nem ser pastor, porque se você disser assim, não, eu vou falar de uma coisa tão gloriosa, mas eu não sou, não sou mesmo, não. Então, deixa vazio esse espaço. Aham. Então, o ponto é um pouco mais. O que a lei de Deus diz nesse ponto especificamente é que toda referência a Deus deve ser acompanhada com a dignidade que Deus merece. E normalmente, culturalmente, a gente não dá essa importância. Ainda quando eu sinceramente expresso o meu desejo de que Deus abençoe a vida da outra pessoa, isso é um caso pontual. Não é toda a referência que a gente faz ao nome de Deus. E aí o meu exemplo não foi nem tanto você dizer Deus abençoe para o outro, que a gente pode dizer da boca para fora também, não é? Mas não foi nem nesse, você pode até acertar nesse ponto. É quando você diz, meu Deus do céu, eu esqueci de pagar aquela conta. Sinceramente, o que é que Deus tem a ver com isso aí? Percebe? Você está dizendo em vão. O que você está dizendo, eita, esqueci, usa um eita, que é muito mais apropriado. Entende? Esse sim é dizer em vão. E para nós, pela cultura cristianizada, o vocábulo Deus entra no nosso dia a dia com a facilidade que não honra a Deus. E aí é um dado curioso, porque na cultura bíblica, o não dizer também expressa honra. Não é só o dizer. Falar demais desonra. Porque você tem que tratar com a devida deferência quem deferente deve ser tratado, entendeu? Com a deferência que deve ser. Este é o ponto. Mas não é nesse sentido, não é? É no sentido mesmo de que há em Cristo muito mais do que a gente pode aprender. E é o temor. Eu estou falando do Filho de Deus. Deixa eu só concluir esse ponto. É um sentimento semelhante a Moisés quando viu a sarça ardente. E ele vai se aproximar e Deus diz, tira as sandálias dos pés, que é terra santa o que está ocorrendo aqui. Você está falando sobre o Filho de Deus. Não é sobre o seu parente, não é nem mesmo sobre um grande líder religioso. Entende? É um pouco mais. Não tem nenhum problema você dizer Deus abençoe para as outras pessoas, não. Desde que seja verdadeiro, né? A sinceridade, não tem nenhum problema. Não é isso que o mandamento bíblico está proibindo. O que ele está proibindo é o nome em vão. Dizer fora do que cabe dizer o nome de Deus. Né? Tem exemplos piores aqui. Né? O nome de Deus chega a ser achincalhado em outros contextos.
usado até para blasfêmia. E aí é o exemplo absurdo, não é? Vou dar um exemplo que cabe a gente compartilhar aqui. Você já deve ter ouvido em algum momento alguém dizendo assim: rapaz, essa semana está tão puxada, eu vou aproveitar o happy hour, beber sair com algumas pessoas, porque eu também sou filho de Deus, né? Ninguém aguenta ficar só trabalhando. Veja, a pessoa está usando a expressão eu também sou filho de Deus para justificar uma licenciosidade até na vida dela, um abuso. Entende? É nesse sentido que está absolutamente contrário. Não cabe. Não põe Deus no meio das tuas porcarias, não. Né? Assuma você o seu. Não coloca. É nesse sentido. Tá? E claro, e a referência indiferente. Esse é um ponto. Bem, voltemos para o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos encontrar em torno da sua vida estas realidades presentes o tempo todo. Não é? Nem todo mundo consegue perceber ou conseguiu perceber. Isso foi durante o ministério terreno de Cristo, isso foi no ministério pré-encarnado de Cristo, ou seja, a imagem do Messias que estava presente na Escritura. Nem todas as pessoas que tiveram contato com a esperança messiânica creram e esperaram. Muitos se desviaram, depositaram sua fé em outros deuses, depositaram na própria força política, no rei, e o coração se distanciou do Senhor. Quer dizer, a fé em Cristo como Messias, né? Cristo significa Messias, o prometido que virá para salvar, marcou a história do povo de Deus, sempre. Depois que ele ressuscitou, continua sendo. Nem todas as pessoas que têm contato com a imagem bíblica de Cristo o seguem, o abraçam pela fé, o têm como Senhor e Salvador da sua vida. O que não significa dizer que sejam ignorantes, o que não significa dizer até mesmo que desprezem. Algumas pessoas acham um personagem muito curioso. Jesus é o personagem mais debatido da história. Assim como a Bíblia é o livro mais debatido da história, mais vendido, best-seller até hoje na história da humanidade. Aí, com toda honestidade, você acha que significa dizer que todo mundo que faz uso da Bíblia está sabendo viver com Deus e por Deus através da Escritura Sagrada? E faz uso, lê a Bíblia, estuda, entende? Já leu? É claro que não. O Senhor Jesus já havia alertado isso no seu próprio dia, quando ele disse: olha, vocês examinam as Escrituras, mas vocês não querem vir a mim. Lembra? Foi o primeiro texto que a gente leu aqui, lá no início do nosso recurso. Examinam as Escrituras, julgam ter nelas a vida eterna, são elas que testemunham de mim, mas vocês não querem vir a mim. Então esse é o problema, não é ignorância, é um problema moral, é um problema espiritual dos seres humanos não quererem ter como Senhor de sua vida aquele que foi constituído Senhor e Redentor, que é Jesus. Durante o seu ministério terreno, Cristo tem se revelado e chamado pessoas para o seguir. Nós poderíamos explorar um pouco aqui a ideia da vocação geral, ou do chamado geral e o chamado especial, né? Que é uma diferença. O geral é o anúncio sendo expressado em linguagem clara, de tal maneira que qualquer um que ouça consiga entender, porque é assim que Deus comunica com seres humanos inteligentes, é numa linguagem compreensível, né? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é assim que ele diz? Logo depois de ter dito, em Mateus 11, vamos dar uma olhada, eu não vou arriscar dizer de memória não, para não... aquele que o Pai quiser revelar. Mateus 11, 25 adiante. Por aquele tempo exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Veja, ele está dizendo isso logo depois das cidades de Cafarnaum, Betsaida e Corazim terem rejeitado a Jesus como Salvador. É a região em que ele cresceu, região da Galileia, e aquela população que conviveu proximamente, fisicamente com Cristo, não o teve como seu Senhor e Salvador. E ele faz um lamento, né, sobre as cidades, ai de ti, mas ao terminar ele diz: Senhor, eu te dou graças, porque tudo isso está dentro do teu plano. É o Senhor quem revela. Versículo 27. Tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai,
E ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Tá? Essa é a revelação especial. Quem vai conhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Aquele a quem o Pai quiser revelar. Ok? Agora, logo depois de fazer essa afirmação, ele faz o chamado universal. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Este chamado é para quem? Para todo mundo que está ouvindo. Sim, sim. As duas coisas são afirmadas na Escritura Sagrada. E veja, e a eficácia de Deus alcançar esses que Ele quer revelar não diminui a responsabilidade de quem rejeita. Porque ele recebeu um convite muito claro. Vinde, eu sou o Salvador. Ele vê em Cristo evidências, o Cristo bíblico apresentado, de que ele é. E esse é o ponto que está por trás da blasfêmia contra o Espírito Santo, porque aquelas lideranças olhavam para Jesus e não conseguiam encontrar nenhum motivo para dizer ele não é quem ele é. Não havia, revestava Cristo de cabeça para baixo de tudo quanto é jeito, e ele não é pego em falta nenhuma. Lembra da liderança lá no Império Babilônico, quando tentam pegar Daniel e diz, olha, a gente não vai encontrar nenhuma falta nesse homem não, ele é probo. Se a gente quiser pegar alguma coisa, vai ter que ser na vida religiosa deles lá. Então, se isso foi verdade com Daniel, imagina com o Senhor Jesus Cristo. Aí Jesus diz, olha, cuidado, a dureza do coração de vocês, os valores estão tão pervertidos dentro de vocês, que não estão querendo abrir mão da eminência religiosa que tem, do destaque, eram líderes, né, religiosos. Porque vocês sabem quem eu sou. Pelo conhecimento teológico que vocês têm, de quem é o Messias, o que viria, por aquilo que vocês estão vendo na minha vida. E mesmo assim, atribuir a mim, as minhas ações, uma força maligna, é muito além do limite do que é tolerável. Pode falar. Eles tinham conhecimento. Então, aí é uma pegadinha essa pergunta, né? Porque eu não estou dizendo que você está fazendo com propósito de pegadinha, mas ela é ambígua. Porque em que sentido sabiam? Sim, sim. Em que sentido sabiam? Eu lhe pergunto. Exatamente. Presta atenção, olha aqui para mim. Olga, Satanás sabia que Jesus é o Filho de Deus? Entendeu? Então a gente tem que fazer a seguinte distinção. Saber não significa confiar. Então, quando Satanás, desde o início, olhava para Jesus, sabia exatamente quem era. Agora, isso não mudou em nada o seu estado espiritual. Não, não é diferente, não. Sim, completamente não. Foi o sermão de domingo passado, quando eu abordei pecado e Satanás. Existe uma identidade genética maligna em todo pecado. O pecado não é simplesmente, eu estou desobedecendo. Tem alguma coisa geneticamente no pecado, na pessoa, pecado nosso, humano, que é marca identitária do próprio Satanás. Ué, eu não estou dizendo que você tem na sua natureza o capeta, porque a gente é ser humano, mas a postura, né? A postura de rebelar-se, de decidir caminhar por conta própria, exatamente, ontologicamente, na sua natureza, é diabólico, entende? Nesse sentido que não é diferente. Agora, claro, o conhecimento humano é sempre um conhecimento muito menor que um conhecimento angelical. Se nós estamos falando de anjos, estamos falando de seres que não morrem, né? Eles foram criados lá na criação e têm milhares de anos até hoje. Então, a capacidade compreensiva desses seres é maior que a nossa como ser humano. Aqui não se trata de qualidade, de quantidade, mas se trata de conteúdo. Aqueles escribas que estudavam a Bíblia e a teologia
tinham conhecimento da esperança messiânica. Eles eram judeus, eles estudavam. Sabia que o Messias viria para salvar, que era bondoso, que veio da parte de Deus, que exatamente tudo aquilo. Quando eles olhavam para Jesus Cristo, ele é compatível com isso. Ninguém acusou. Lembra que Jesus fala em certa ocasião: quem de vós me acusa de pecado? Se vocês estão querendo me apedrejar, me fala qual é a falta que eu cometi para vocês fazerem isso. E quem falou alguma coisa contra ele? Ninguém. Não tinha do que acusá-lo. Entende? Está lá em João, como eles se colocam. Aí vai dizer: não, é blasfêmia. Porque você está dizendo que é igual a Deus e Deus é um só. A acusação que acabou rendendo foi de blasfêmia. Por quê? Moralmente não tinha nada. Absolutamente. Entende? Do que era para falar. É isso que Jesus está dizendo. Vocês olham para mim, sabem quem eu sou, não tem como me acusar de alguma coisa, e além de rejeitar, vocês estão ultrapassando um limite perigoso. Sabendo que eu sou quem sou, por isso aqui, ainda estão atribuindo uma obra maligna. Então, assim, não vamos diminuir a gravidade desse pecado. Não é à toa que a Bíblia diz que é o único pecado que não tem perdão, não é? Existem rejeições de Cristo que são por ignorância. Existem rejeições de Cristo que são por rebelião. Feito aquele jovem rebelde, não quero saber de Cristo, não, fique você com o seu Cristo aí, vai embora e tal. Cuidado com a blasfêmia com o Espírito Santo. Isso são pecados de blasfêmia, inclusive, não é? Mas não este. Este é mais específico, ele é grave, ele é consciente, é deliberado, sabe o que é e conscientemente o rejeita, diz: eu não quero seguir. E ainda atribui malignidade àquilo que ele sabe que não é maligno, que é divino. Então, não é à toa que a Bíblia diz que esse daqui não tem reversão, percebe? É uma realidade um pouco mais ampla. E a gente tem que juntar tudo o que se fala a esse respeito. Mas foge um pouco ao nosso escopo aqui. Exato. Pelo menos 3, né? Uhum. Vá. Boa pergunta. Deixa eu tentar fechar mais esse ponto aqui e eu pretendo voltar. Então veja, Cristo chama verbalmente as pessoas para segui-lo e eficazmente o que ele quer. Chega assim: olha, larga essas redes aí, eu vou fazer de vocês pegadores de homens. E os caras levantam e vão. Né? É impressionante, né? Mateus, na coletoria do esporte, vem e segue de impostos, e ele segue. Depois, quando ele vai chamar o grupo apostólico, né, que o texto diz que ele subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis, e eles vieram para junto dele. Isso é discipulado. Tá? Então, aqueles que Cristo quer trazê-lo, vêm a Cristo Jesus, e designou os 12 para estarem com ele e enviar a pregar. Então, aqui a gente vai pensar, como é que Cristo está presente? Primeiro, Cristo está presente na congregação dos discípulos. Quando os discípulos se reúnem, ele está presente de uma forma especial. De que maneira? Individualmente, pelo próprio Espírito habitando em cada um de nós. Mas nós somos chamados, uma das expressões para a igreja é corpo de Cristo. Significa dizer que eu tenho Cristo, você tem Cristo em você tem Cristo, cada um de nós tem. Mas o que eu preciso de Cristo, eu não consigo experimentar sozinho. Eu preciso de um auxílio de uma outra pessoa para eu pegar algum aspecto da vida de Cristo que sozinho eu não estou conseguindo dar conta. É nesse sentido que os dons são distribuídos e eles são distintos. Ninguém dá conta de seguir a Cristo por conta própria, sozinho, de uma maneira perfeita. Nós temos pontos cegos, áreas da nossa vida que a gente não consegue entender direito, que não consegue identificar direito. E uma outra pessoa que ame a Deus e que nos ame com sinceridade, vai ser o próprio instrumento de Cristo para nos mostrar a dependência dele. Não é uma ideia espiritualista de que a pessoa fica possuída por Cristo. Estou possuído por Cristo aqui, ou do Espírito, porque esse processo é consciente. Cada cristão, quando vai orientar um outro cristão, orar por ele, dar algum conselho,
o faz na plenitude da sua faculdade mental. Não é? Você conhece a vida da pessoa, vê que ela está tendo uma dificuldade em uma certa área, por aquilo que você sabe da Escritura, você diz, olha, eu gostaria que você considerasse isso na sua vida e tal. Você está sendo você nesse processo. Porém, ao fazer isso, fiel às Escrituras, é o próprio Cristo que está usando você para se dar a conhecer ao outro e para que ele se renda mais. Percebe? Então, é em mim individualmente, na presença espiritual dele, é pela Escritura, porque ele fala comigo objetivamente pela Escritura, mas é também através de um outro seguidor de Cristo, que também tem Cristo nele, que também faz uso da Escritura e que faz o uso dessa Escritura para a minha vida também. Então, Cristo se dá a nós sempre pela palavra e pelo Espírito, que é experimentado individualmente e coletivamente, e pelos sacramentos complementarmente. Teologia clássica reformada. Eu tenho a palavra como principal meio de graça que nos é comunicado, e os sacramentos como o meio de, como a palavra dramatizada, que Deus usa para alimentar a nossa fé. Né? Porque aí já entra em teologia do culto, é outra coisa aqui, eu só vou pincelar. Se você tiver interesse, a gente discutiu um pouco disso aí nas aulas de escola dominical, está lá na playlist do canal, no meu canal, pode procurar. Por sinal, as devocionais diárias também estão presentes no canal da igreja. Hoje você tem uma playlist lá desses devocionais 7 a 7, pode ver também, né? Está lá no canal da igreja. Os sacramentos são a única parte de dramatização ordenada por Deus para o culto cristão. Porque o culto cristão é um culto extremamente simples. Ele é enxuto, dialógico, você conversa com Deus com orações e ouve Deus falando com ele pela Bíblia, ou lida ou pregada. Mas cabe neste momento da adoração coletiva a ordenação, por ordenação do próprio Cristo, uma celebração visual, teatralizada, que Deus usa para confirmar a fé. Os teólogos reformadores, João Calvino coloca isso bastante quando ele trabalha nas Escrituras, o seguinte: devido à fragilidade da nossa fé, que muitas vezes na vida a gente titubeia, não é tão sólido, Deus tem se utilizado de rituais para comunicar visivelmente verdades espirituais. É como um reforço pedagógico, através dos outros sentidos. Porque o sermão é só a audição que entra, não é? E a imaginação. Quando você tem um sacramento sendo ministrado, quer na antiga aliança, quer na nova aliança, aquilo ganha outras dimensões. Você tem um aspecto visual, você vê o pão sendo quebrado, o vinho, apontando, dá para fazer a ligação de corpo, de sangue. Depois você experimenta aquilo, você põe na boca, você mastiga aquele negócio. Então isso comunica outras coisas. Tem cheiro, né? Tem um odor, entende? Então o que Deus fez? Deus nos comunica o seu Filho Jesus Cristo pela palavra e pelo Espírito, o principal meio de graça, no uso individual. Eu busco o Senhor na minha devocional e Ele se revela a mim pela sua palavra, pelo seu Espírito, pela sua palavra. Não é? No uso coletivo, quando eu adoro no culto público, quando eu converso com outra pessoa e a gente troca instruções, e também, complementarmente, no uso sacramental. A maneira reformada de ver isso é que o sacramento é um meio de graça complementar, porém subordinado à Escritura Sagrada. A reforma protestante resgata a primazia da palavra como um meio de revelação de Deus sobre a nossa vida. E se distancia daquela inversão que o catolicismo romano fez, que exalta o sacramento acima da compreensão bíblica. É mística a apropriação de Cristo numa teologia romana. Né? A teologia reformada ressalta, resguarda, garante o elemento místico, há uma comunhão espiritual de Deus com o seu povo, há um benefício espiritual na celebração da ceia do Senhor, há uma comunicação de graça, porém
estas comunicações estão subordinadas ao meio principal, que é a palavra. É preciso entender. Paulo diz: quem come e bebe sem discernir, come e bebe juízo para si. Então, toda a reforma protestante enfatizou a ideia da compreensão, que é o que vem a edificação. Eu não sei, André, se eu respondi a pergunta, né, do que você estava dizendo. Sim, sim, exatamente. Aham, exatamente, exatamente. Eu desenvolvi um certo tempo, e aí eu encerro com isso, algo que eu chamei a teoria da sintonia de rádio. Eu sou de uma geração que a gente sintonizava rádio, você lembra? Hoje é digital, ninguém sabe o que é, fica tentando acertar a frequência, né? Até que sabe, né? Porque mesmo digital você fica procurando ponto 2, ponto 1, interfere um pouquinho, né? Quando você sintoniza bem, a mensagem vem clara, não é? Quando você está meio perto e tem chuvisco, ela fica meio confusa. Então, eu uso isso como ilustração para dizer o quê? Quando a palavra de Deus é proclamada com fidelidade, a sintonia está perfeita. Você está ouvindo o próprio Deus falando com você. Certo? Em qualquer circunstância. Quando você está lendo a Bíblia e interpretando devidamente, você está aprendendo Deus falando com você. Mas a própria Bíblia você pode interpretar errado e a sua conclusão não foi o que Deus estava dizendo. A Bíblia é a palavra de Deus, mas você não ouviu. Isso é um problema típico de comunicação, que é decorrência do pecado. Nós estamos cheios de problemas de comunicação na nossa vida, não é? No dia a dia, marido, mulher, pai, filho, patrão, empregado, o tempo todo. Falam uma coisa, não entendi o que você estava dizendo e tal. A pessoa falou, mas houve um ruído aí no meio que atrapalhou esse processo de comunicação. Pois bem, aqui existe, na pregação. Quando uma pregação é fiel, o tanto quanto ela é fiel ao que Deus quis dizer pelo texto bíblico, é o quão claro Deus será ouvido pelas pessoas, ou falará às pessoas. Falará. Ser ouvido, porque aí tem as barreiras no indivíduo também, não apenas em quem está falando, mas quem está ouvindo também. Entende? E daí a referência da sintonia de rádio. Porque você pode ouvir alguns discursos que estão tão contaminados com interpretações falsas, que é como aquela rádio que o sinal está bem fraquinho, você só ouve ruído. Mas de vez em quando pega uma frase lá do autor, você consegue dizer, estamos aqui ouvintes nesta tarde da rádio e tal, aí daqui a pouco, todo barulho lá de novo. Você conseguiu pegar uma coisa ou outra. Essa ilustração eu uso para dizer isso. Assim é toda a ministração da palavra de Deus. Quanto mais fiel for, menos chuvisco tem, mais claramente você está ouvindo o que Deus está falando com você. Quanto menos fiel, mais interferência tem. Então, esse é o motivo pelo qual você vê pessoas que verdadeiramente se encontraram com Cristo, mesmo em ambientes de muita confusão e de muita mensagem distorcida, porque não significa dizer que a pessoa só ouviu mentira. Só que fica muito difícil você crescer espiritualmente em um ambiente em que um prato é servido, mas 95% é comida que não presta, está estragada, tem efeito colateral, foi mal preparada. Percebe? Estou usando outra metáfora aqui agora. O próprio Cristo se manifesta a nós nessa dinâmica do discipulado. Ele mesmo, vindo a nós pela palavra e pelo Espírito, porque são indissolúveis, estão trabalhando junto o tempo todo. O Espírito fala pela palavra, a palavra tem o poder do Espírito para produzir a vida e comunicar a Cristo. Individualmente, corporativamente, quando Deus usa um irmão ou um irmão, uma pessoa mais experiente ou menos, alguém que fala uma fala, depende do momento, para me ganhar, para me dar uma percepção de quem eu sou, do que Deus é, do que Ele tem para a minha vida, é o próprio Cristo que está fazendo isso. É o ofício profético de Cristo. Foi o que eu falei nesses dias na devocional diária, né? Que a gente está passando. Deus está usando. Agora, essa presença também é espiritual, Ele está em nós, Ele já habita em nós pelo Espírito. E esta presença é selada e confirmada sacramentalmente na ocasião da ceia. Eu celebro essa comunhão. E o próprio Cristo também se dá
a ser experimentado e conhecido pela fé. Eu não sinto nada, não, normalmente. Pode sentir, mas não precisa sentir, né? Você não precisa ter um sentimento diferente quando participa da ceia. Por sinal, nós vamos celebrar a ceia domingo, né? Porque faz tanto tempo que a gente não teve culto presencial, ela vai ser celebrada nos 4 cultos. Porque como está um distanciamento maior, para oferecer mais oportunidade para as pessoas, nós decidimos ampliar. Então, gente, este é o fascínio da vida de discipulado. São 3 agentes. Eu, Cristo e o outro, né? O outro irmão. Pensando assim, ou a igreja, mas eu também faço parte da igreja, por isso que eu estou dizendo o outro irmão, né? O outro cristão, o outro discípulo. Isto é o discipulado. É para isso que Cristo nos chama, para desfrutar deste relacionamento com Ele, na companhia de outras pessoas também, ajudando e sendo ajudado. Vamos colocar em pé, vamos orar ao Senhor, e assim nós encerramos esse nosso estudo hoje. Lembrando que no próximo domingo nós teremos 4 celebrações de culto. Então você que está acompanhando aí pela internet, procure fazer a sua inscrição, culto às 8 da manhã. Nenhum deles? Bem, então esteja atento aí para as próximas semanas. Ore para que Deus, na sua providência, toque nas autoridades. Não vai ser divulgado constantemente, mas eu peço que vocês continuem orando para a gente voltar com um serviço mais farto, mais amplo, com mais ocasiões, tá bom? 8, 11, 5 e 7. 8 e 11 da manhã, 5 da tarde e 7 da noite. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças pela tua palavra, pelo teu Espírito, pelo teu Filho Jesus. Pedimos que tu nos ajudes a desfrutar desta relação contigo. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos sondados por ti, pela ação do teu Espírito, utilizantes da tua palavra. Ajuda-nos a sermos perscrutados por ti, a olharmos para a nossa própria vida e nossas necessidades com a assistência do Senhor, de tal maneira que experimentemos renovação espiritual, arrependimento, fé, dependência do Senhor. Ó Deus, nós necessitamos de ti e te louvamos porque no teu Filho Jesus tu nos ofereces tudo o que precisamos para vivermos para a tua glória. Despede-nos agora debaixo de tua graça e da tua proteção. Abençoe a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe, queridos. Foi um prazer esse tempo.